Olá pessoal, boníssima noite a todos. Caramba, esse negócio do celular aqui, qualquer toquezinho ele vai cair. Porra, troço vagabundo, né, cara? Impressionante, a gente paga até... Opa! Pessoal, hoje vai ser um barato essa aula aí. Infelizmente, 1 hora vocês vão ver que vai ficar pouco para esse tema. Deixa eu chamar aqui, que hoje vai ter o Klaus. Deixa eu ver aqui. Já deu ok, vai entrar aí agora. Boníssima noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? E aí, Grande meu Klaus. cara? Certinho? Tudo ótimo. Como é que você tá, cara? Como é que você tá, cara? Tô ótimo, graças a Deus. Pô, um prazer ter você aí, cara. De verdade. O pessoal, não sei se te conhece, já vou convidar logo para seguir o Klaus. O cara é uma fera na filosofia, pelo amor de Que Deus, isso? cara. Fera, Que fera. isso? Eu já te conheço já há um tempo. E então já vou pedir pro pessoal aí te seguir, cara, porque conteúdo assim muito bom mesmo, muito bom. O pessoal sabe que eu não, né, eu não faço propaganda, não tem esse negócio aqui não. Mas, pô, eu vou pedir para seguir que realmente, cara, o teu conteúdo é muito legal. Que isso, cara? Você Eu tá fico onde, grato. Klaus? Você tá falando da onde? Eu tô falando no momento no Rio Grande do Norte, eu sou carioca, né? Ah, tu é daqui, pô, também sou do Rio, legal. Sim, carioca da gema mesmo, nasci aí na freguesia, né? Ah, aqui do lado, cara, até moro na Barra, aqui pertinho, né? Dá uns 5 minutos Muito bom, aí. muito bom, muito bom. Mas Legal, cara. eu fico agradecido pelo convite, hein, cara. Muito obrigado mesmo aí. Nada, pô, vai ser um prazer. Esse É, tema aí que, né, cara, é um tema que eu sei que 1 hora vai faltar é, tempo para isso, né? dá um curso, né? Um tema desse, Cara, né? dá um curso, dá um curso. Eu tava pensando nisso aqui, eu falei, cara, porra, é Tem muito muita bom coisa esse pra tema. falar. É muito bom E é uma mesmo, coisa pô. que a galera tá buscando mesmo, porque assim, o mal da nosso tempo, pelo menos do meu, né? Da parte que o pessoal fala muito na página, é esse negócio de disciplina, é esse negócio de onde começar, né? Pô, onde eu vou mirar, e questão da preguiça também. E você, como um médico, um psicoterapeuta, você sabe que tem os indícios também, algumas inclinações que a pessoa não reivindica para poder ter a porcaria da vontade educada, né? Eu queria assim, da tua parte também ouvir muito, porque eu tenho curiosidade, né? Quais as ações assim que a gente, os exercícios que a gente poderia fazer assim para, de fato, já começar ali a construir, né? Uma vontade mais sadia, não muito preguiçosa. Com certeza. É, cara, e tá porque quando a gente fala de vontade, né, acho que até a definição ela já se confunde, né? Porque Uhum. né, a gente está falando da esfera mais baixa e até a esfera bizarramente mais alta, que fica até difícil de definir. Né? Então, a gente sabe né, o tamanho do mercado que a gente está. Quando fala de vontade, você parece aí os palestrantes motivacionais, né? E Exato. basicamente tudo que a gente. Olha, vontade é um tema tão extenso, que só para a gente já iniciar uma conversa, assim, eu já pensaria assim, olha, ela vai desde né, do macrocosmo. Então, se a gente pensar que os planetas eles né, vão girar na órbita deles através de uma vontade, né, até uma coisa molecular, a nível celular ali, de uma cura do corpo, das coisas que acontecem ali, das ligações bioquímicas ali das células. Então, vai ser um tema muito vasto, né? Então, quando a gente pensa assim, até numa esfera baixa que a gente conhece aqui, para não adentrar em Sim, temas assim tão exato. subjetivos, olha, o instinto, no final das contas, é uma vontade bem baixa. Mas quando a gente fala com aquela vontade com V maiúsculo, Uhum. ela vai ser justamente o oposto disso. Ela com certeza, vai se opor aos instintos. Né? A vontade real mesmo, a vontade com V maiúsculo, ela faria uma oposição né, aos instintos mais baixos. Assim. Então, esse tema, ele de fato, ele é bem presente na psicopatologia. Então, todo psicólogo, todo psiquiatra sabe disso, né? Quando a gente está diante de uma patologia, eu sempre gosto de falar bastante assim sobre os extremos, né? E um dos extremos seriam as patologias. Então, o ápice da patologia da, da falta de vontade seria a bulia, né? A bulia, a gente chama de abulia. E a bulia
A gente vai ver isso muito na esquizofrenia, naquele deprimido grave, né? O cara que não tem vontade. É quase como, simbolicamente, a morte. O cara tá ali na cama, não se mexe, não consegue nem para fazer a parte instintiva. Então, eu vejo assim, o máximo da expressão abúlica seria, de fato, essa expressão lá dentro da esquizofrenia, né? E da depressão grave. E o máximo dela, né? Olha, também é até difícil a gente olhar, porque a gente vai ver isso em grandes biografias, né? Eu lembro muito do filme, aquele filme. Outro dia me falaram, eu fui ver o filme, achei fantástico, aquele Até o Último Homem. Você já viu esse filme? É um filme Vi. incrível, né? Um filme incrível. É o ápice Bom. da expressão da vontade. Então, assim, olha, Uhum. provavelmente você vai morrer, você está cansado, com fome, sem dormir, né? Você está em território inimigo, você não está enxergando nada, você está sangrando, né? E o cara tá lá, pá, botando, né? Salvando até o último homem, né? Então, E aí eu falo, cara, isso é fantástico. A gente vê isso também, né, nas expressões ali quando tem uma catástrofe natural e as pessoas vivem falando para mim, né, em sessão, paciente, falando assim, poxa, cara, não quero estudar, eu não quero fazer isso, pô, tô sem vontade de fazer as coisas. E aí você foi. vê, por exemplo, aquele lá, Brumadinho, o pessoal foi lá, completamente anônimo, não vai ganhar dinheiro nenhum, 100% voluntário, vontade, né? E o cara tá lá 3, 4 dias sem dormir, fazendo lá, tentando escavar corpos e aquela coisa toda. É sensacional. Eu acho assim, quando você domina a vontade, né? Quando você tem essa conexão com essa vontade com V maiúsculo, você Sim. vira imparável, né? É completamente imparável. É uma coisa linda de se ver, a expressão máxima. Então, quando eu penso nesses primeiros conceitos, eles vão ser sempre muito confusos, porque é um tema desse tamanho, é vasto, é gigantesco. É uma coisa que na psicopatologia a gente chama de conação, né? A conação. E ela vai através dos instintos, dos impulsos e da volição, que é outro nome que a gente dá para a vontade, né? Propriamente dita, assim. Então a gente fica vendo como é que a gente vai mexer nisso, que eu acho que basicamente é o tema da live, né? A educação dessa força, né? Será que a gente consegue mexer nisso? Que é o que eu acho que você está me perguntando, que é essa coisa tipo, olha, a gente consegue manipular essa vontade? Será que a gente consegue adentrar nessa força, que é uma força superior, é uma força... Não tem como não entrar nesse tema, não é impossível a gente não falar sobre uma força divina, é impossível, não tem como. Pois é. Pessoal, por mais que o cara seja ateu, né, desinteressado no tema espiritual, ele não vai ter como. Não vai ter como, senão você não vai entender nem o funcionamento interplanetário, você não vai entender a função dos átomos ali, você vai entender que no final das contas isso é a expressão da vontade, né? Sim. Se vocês perceberem, isso tudo que a gente está falando vai de encontro total contra a vontade de poder nietzschiana, por exemplo. Né? A vontade de poder do nietzschiana é a autossuficiência por si. O cara, né, o Nietzsche, quando falou nisso, ele estava muito se referindo ao Ubermensch, né, o super-homem. E é isso que as pessoas buscam o tempo todo. Eu prefiro até dizer que é neopelagianismo, né? Com as suas próprias forças conseguir ali uma coisa que está dentro do controle dele, quando não está. Se você parar para perceber o que está dentro do seu controle na sua vida, pouquíssimas coisas. A maioria das coisas vem do acaso, da casualidade. Muita depende da sorte e da vontade de Deus, se você se rebaixar para, né, pedir. Né? Veja que a maioria dos nossos atos, né, do nosso cotidiano é tudo muito contingente, está fora do nosso controle e ainda tem essa falsa impressão de que a gente está controlando tudo. Tanto é que eu tenho vários colegas aí que, inclusive, fazem dietas, sei lá o que, específicas. Essa hora aí é a hora da motoca. Tem dietas específicas achando que se pegar uma determinada porção, né, de alimentos, ele pode estar ali ganhando peso, massa muscular, tudo certinho. Isso dá uma falsa sensação de controle que ele tem sobre a sua vida, quando, na real, né, isso é só uma falsa sensação. Ele acha ali que está educando a sua vontade por estar lendo 30 páginas diárias, por exemplo. Isso é muito comum aí na minha página, por exemplo. O pessoal fala bastante de 30 páginas diárias. Né? Mas, assim, eu sempre falo assim, olha,
se você ficar muito pegado nas 30 páginas diárias, né, quem recomenda muito isso é o Contra Acadêmicos. O cofundador dessa página aqui, né, que tem outra DM, é o do Contra Acadêmicos, né? Ele fundou o Contra Acadêmicos também. Ele parou de falar desse modo de 30 páginas porque assim, o pessoal só estava preocupado em bater meta e não em ler e entender, entendeu? Então é muito mais recomendável as 2 horas do Setilange, sabe? Que a pessoa está lá devotada a ler quanto der, 1, 2 páginas, desde que, entende? Você possa entender ali de fato o que está lendo. Agora, quando a gente fala de vontade, é verdade. A vontade hoje no mundo moderno é entendida muito como sinônimo de desejo, né? Aquela vontade com V maiúsculo. Exatamente, Né? esse desejo. Essa diferenciação é importante, né? O desejo da vontade, né? O desejo ele pode ser também qualquer coisa que você queira. Então, vai desde uma necessidade ali física, instintiva, até né, querer algo que pode ser mais elaborado, que vai demandar as etapas ali da volição, né? Então, quando a gente pensa, né, desses estágios da volição, da vontade, assim, da parte mais psicológica, não tanto dessa de V maiúsculo, né? A gente tem que primeiro pensar, né, criar aquilo, elaborar um pensamento, depois você vai fazer uma análise daquilo, né? Depois você vai fazer uma decisão para, por último, que acho que é uma premissa básica da vontade, que é a execução, a ação, né? É algo que, se a gente não pensar em vontade sem ação, não é vontade, não tem como ser. Então, por mais que você hoje tenha uma vontade, a gente vai ter que olhar para os nossos dias anteriores, vai ter que fazer uma franca análise, né? Uma análise mais profunda, uma meditação, vamos botar assim no termo antigo, né? E vai ter que dizer assim, olha, de verdade mesmo, mas assim, sendo muito franco, né? Muito, muito, muito franco. Qual que é a sua vontade mesmo, né? E aí você vai ver que as pessoas elas não sabem responder. Ou elas vêm sendo falsamente atribuídas a uma falsa vontade ali, aquela coisa meio que, olha, esse desejo foi imposto a mim. Isso é muito comum. Uhum. É muito comum. Sei lá, o desejo do Estado, o desejo de uma ideologia, o desejo até mesmo dos pais, né? Dependendo dos pais que a gente está falando. Então você sabe, Klaus, que um dos grandes trabalhos do terapeuta é descobrir qual que é a tua real vontade, né? Só que isso demanda nossa, olha, você vai passar aí muitos anos, é um ato de coragem, né? Ou seja, tá aí, ó, já falamos em ação. Poxa, se você não tiver coragem para você poder ler e saber o que você quer de verdade, você jamais vai entender o início do tema vontade, né? E aí entra para um segundo ponto, que é um ciclo, né? Se você parar para pensar, olha, tá bom, eu preciso de vontade para poder estudar. E eu preciso estudar para poder educar minha vontade. Então, esse ciclo, se ele não tiver unido, o cara não vai sair do lugar. Por que eu preciso educar para ter vontade? Porque senão você vai ter as vontades da tua sociedade. E a tua sociedade, olha aí como é que tá, né? Então, são desejos pífios, aqueles desejos ridículos. Então, se você não tiver o mínimo de energia para poder buscar exatamente o que precisa ser buscado, ou seja, sei lá, vou ler uma biografia, eu vou entender a vida dos grandes homens, dos grandes mestres, né? Dos grandes líderes religiosos. Se você não tiver o mínimo de vontade para poder entender isso, a sua vontade ela vai ficar muito burra, uma vontade fraca, né? Uma vontade frágil. Você vai entrar na preguiça, provavelmente, né? E eu vejo isso acontecendo no Brasil, né? O Olavo falava muito isso. Ele falava, pô, cara, olha, o brasileiro é um povo inteligente, mas pense num povo sem vontade. E eu fiquei analisando isso, né? Porque ele não explicava por quê, e eu comecei a pensar nisso, até queria trazer isso para essa conversa de hoje. Sim. Parte do que vai expressar essa vontade é o lugar que eu quero chegar, né? A vontade ela tem a ligação entre uma ideia, né, e um local de execução, um local ideal, né? Então, assim, o que eu penso, uma coisa que começa a concatenar entre o primeiro pensamento e um lugar, um patamar superior. Então, falei, pô, por que o brasileiro não é um povo cheio de vontade, né? E eu fiquei falando, pô, olha, vou falar por mim, né? Eu fiquei pensando isso hoje. Falei assim, como um bom brasileiro, cara, a gente escuta que isso aqui não tem jeito desde que nasceu.
A gente escuta isso o dia inteiro. Cara, eu pelo menos falei, olha, isso aqui não tem jeito, não adianta você se esforçar. Como é que isso não vai... Como é que vai se criar a vontade de uma criança assim, né? Eu falei, olha, isso não importa muito o seu esforço. Isso aqui não tem jeito. Então, pô, eu tô há 5 anos aí na internet falando, nunca... Eu tenho minhas críticas pro Brasil, pois são várias, né? Óbvio. Inclusive essa. Mas, cara, não ter esperança é um tiro no peito, né? Fala, olha, cara, então Sim, desiste. Olha, como é que você vai fazer algo que é impossível? Como é que você vai fazer algo que é contra tudo, contra todos e que não vai dar em nada, né? Então, talvez a coisa mais triste que mata a vontade de um ser humano é você não saber que não vai chegar em lugar nenhum. E não é verdade, não é bem assim, né? A gente sabe que a gente sabe disso, que basta um esforço bem direcionado, a palavra seria essa, uma vontade direcionada, ela vai conseguir vencer tanto a si mesmo quanto até o próprio mundo, né? É claro que a gente sabe também dos limites, como você bem disse assim, né? Falou, olha, o negócio é o seguinte também, né? Tem algumas coisas que estão no nosso controle, mas é um negócio desse tamanho. O que está fora do controle é gigante. Então você vai poder andar um pouquinho ali na tua ordem interna, né? Mas o cara, poxa, achar que não vou fazer absolutamente nada. Então eu vou entrar naquele fenômeno da entropia aqui. Eu vou ficar sentado, né? Não vou organizar nada, não vou estudar, não vou me enaltecer em absolutamente sob hipótese alguma, né? E deixa, porque não vai dar lugar nenhum, né? Então a vontade já foi embora. Não tem nem como criar isso, né? sim, existe uma. Isso é muito importante, você falou, Bruno. Existe uma coisa que já é antiga do brasileiro, que é essa mentalidade que é como se fosse um império assim, de desmotivação, onde uns os outros ficam se desmotivando ali, e aí perde total essa questão da esperança, né? Um exemplo muito claro para entender isso que a gente está falando é a analogia que o professor Olavo dá do brasileiro, né? Ele fala que o brasileiro é como se fosse um caranguejo no balde, né? Que quando um monte de caranguejo está no balde, e aí um quer sair, o outro vai lá, quando está quase conseguindo, o cara puxa para baixo. É Você vai isso. ver, ele deu até um exemplo, né? Se você fizer uma psicanálise da sua vida, investigar seu passado, você vai ver assim, peraí, qualquer atitude mínima que eu fui tomar na minha vida, algum colega meu, algum familiar falou assim, não, vai lá, tenta, né? Consegue, você vai conseguir escrever um livro, você vai conseguir, sei lá, se casar, ninguém vai te botar pra cima, né? É raro, 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 raro achar. E essa questão, isso só é verdadeiramente impulsionado, né, quando você fala, você consegue fazer com que o Paior diz pra gente, né? O Júlio Paior, um francês muito bom, no livro Educação da Vontade, inclusive está aqui em minhas mãos, né? Já li e fica recomendável a leitura para vocês, em que ele fala que a gente precisa ter alguns prazeres ativos. E ele dá aqui nos prazeres ativos como... Primeiro ele começa com um axioma, falando assim, o que é verdade, né? Que toda felicidade supõe algum esforço, né? Não tem como contradizer isso. Ele diz assim, ó, a leitura de um livro, a visita a um museu, um passeio no jardim, são prazeres que demandam uma iniciativa. Portanto, são prazeres ativos. Se você pegar os 3 pilares comuns, né, de pessoas que dormem mal, se alimentam mal, não fazem exercício, são sedentários, e depois tem algum transtorno desenvolvido, não sabe por quê? Não tem a vontade fortalecida, não sabe por quê? Justamente porque eu não tenho o básico ali, o elementar, que é pelo menos assim, uma alimentação bacana, não precisa ser dieta, sei lá o que, complicado não, mas né, um sono regulável, são coisas assim elementares, né? E o sujeito, se o sujeito não pegou isso aí, né, não tem como começar a falar da vontade de comer maiúsculo, não dá, Bruno. Tem que, Não. entendeu? Tem que pegar lá da parte primitiva ainda, lá do, entendeu? Porque isso aí não tá resolvido, Não. sabe? Não tá Existe ainda resolvido. exatamente, né? Existe uma tendência natural do corpo à inércia, né? É física. Então, o cara que não consegue vencer o mínimo do desconforto, ele, com esse esforço, né? Que é a premissa também, uma premissa da execução da vontade, vai ter que ter esse esforço, né? Então, o cara vai estar sempre escravo, né? Que Kant falava muito isso, né? Que se você não dominar os teus instintos, se você não dominar as inclinações que ele chama, né? Então você
você vai ser sempre um escravo. Então, para você conseguir atingir um pouco mais dessa liberdade, né, que não é um estado natural. A liberdade não é um estado natural, né? Você ainda nasce escravo ali das suas coisas. Então, você vai precisar de muito esforço. E aí entra é um problema da nossa geração, né, dos que estão vivos hoje, né, que é a criança mimada, né? Então, os nossos tempos, eles acabam nos levando ali para uns tempos fáceis, né? Então, assim, eu sei que eu falo isso, tem gente que só falta dar o mortal para trás, né? Pô, fácil, minha vida é caótica. Tá, ok, calma, eu sei. Mas o fácil aí, né? Que a gente tem muitas facilidades hoje comparado ao que a gente já viveu, né? E sai todo de um princípio de que você, se não tivesse esforço para consigo mesmo, você também está num estado de facilidade, né? Eu vou deixar meus instintos, eu vou ficar preguiçoso, eu vou comer o que eu quiser, eu vou largar a própria atividade física, né? Os esforços intelectuais. Então você virou escravo. Então você vai precisar batalhar para conseguir chegar nesse princípio da liberdade. E é aí que começa a aparecer, depois de algum tempo, né? Ou seja, o cara já você vê isso hoje em dia, pô, ainda bem, graças a Deus, que você vê ainda algumas pessoas falando assim, cara, peraí, eu vou tomar um banho gelado, eu vou fazer uma abstinência sexual, eu vou fazer um jejum, né? São coisas que antigamente todo mundo fazia. Assim, todo mundo fazia, era a premissa básica do ser humano. Hoje você vê um ou outro já falando, peraí, cara, tem alguma coisa errada, né? Eu estou passando 12 horas por dia no celular, eu jogo videogame 12 horas por dia, né? Então a gente começa a ver que tem ali não só uma facilidade, um vício, e aí você vê um ou outro que começa a falar, peraí, cara, deixa eu tentar vencer algumas coisinhas aqui, deixa eu começar a mostrar para mim mesmo que eu estou no controle, que eu posso dormir no chão, que eu posso tomar o banho frio, que eu posso, né, que eu consigo agir apesar do meu mal-estar. Tem todo aí, 150 anos para cá, tem ali uma influência, a gente sabe muito bem, né, dos modernistas ali, né, Nietzscheanos, Freud e tal, né? Apesar de ter muita coisa legal nesses caras, mas a gente sabe que tem ali um apreço, né, pela satisfação dos desejos. E a criança mimada, basta você ver como é que é uma criança mimada. Olha, a primeira coisa que a criança mimada que é interessante, ela é agressiva, né? Ela é agressiva, ela é intolerante a qualquer tipo de frustração, né? Completamente intolerante. Ela fica fraca, coitada. Então, isso está acontecendo um pouco com a gente, né? Sim. Doutor, deixa o Klaus falar. Cara, eu falo pra caceta, cara. Me interrompa, pelo Não, amor de relaxa. Deus. Não, isso foi importantíssimo, você falou, porque me lembrou um livro do Richard Weber, que se chama As 10 Consequências, em que ele fala num capítulo que se chama A Psicologia da Criança Mimada. Ele fala uma coisa muito interessante que eu não tinha reparado, realmente. Ele define a criança mimada o seguinte: a criança mimada ela não sabe distinguir o esforço da recompensa. Ele diz aqui, tá aqui o livro na minha mão que eu peguei ainda, porque eu não podia perder, né? Essa a frase dele é assim, célebre. Ele fala assim, ó: a criança mimada não aprendeu a ver relação entre o esforço e a recompensa. Ela quer as coisas, mas considera o pagamento uma imposição ou uma manifestação da malícia daqueles que detêm o que ela quer. A solução que dá para essa situação é prejudicar aqueles que não lhe recompensam. Compreende? Porque sempre tem uma culpa assim, externa. Eles sempre botam assim, alguma coisa assim, pô, por qualquer lado você vê isso, né? A culpa é do Estado que não me dá mais direitos. A culpa é do capitalismo. A culpa é do, sei lá, vai generalizando até pro demônio. A culpa do demônio, aquele que me tentou, entendeu? Não, a culpa não é minha. Isso dá, se você fizer uma anamnese, né, disso, se investigar a origem disso aí, já tá desde Adão e Eva, cara, entendeu? Porque Adão falou assim pra ela, não, foi eu não, foi eu. Aí ela falou, não, mas não foi eu, foi a cobra, entendeu? Férias, né? A gente não quer assumir culpa nenhuma, entendeu? E isso é uma coisa que se repete, né? O Mark Twain ele tem uma frase que é muito certeira, que ele fala assim, ó: a história não se repete, mas com frequência rima, né? Elas rimam a história com o tempo.
Então, as coisas vão acontecendo de maneiras minuciosas, né? E a gente, entendendo um pouquinho do nosso passado, a gente consegue ter um domínio de nós mesmos, né? E entender a realidade. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês que estão me ouvindo aí. Muita atenção. Quem não tem conhecimento é dominado por quem tem. Pode reparar. Se você não sabe da onde as influências das ideias que estão fazendo contigo, pode ficar tranquilo, você tá refém delas. Pode ter certeza. Por isso que você não consegue dominar a sua vontade. Você não tem o mínimo do elementado do princípio básico das coisas, entendeu? Aí fica difícil. Exatamente. Eu lembro até quando a gente está falando sobre vontades impostas, né, o desejo impostos, né, seria até melhor. Que a vontade mesmo, essa coisa supra-sumo, ela não poderia ser imposta, né? Ela poderia ser bloqueada pela gente, e frequentemente o é. Mas lá os ensaios lá da Hannah Arendt, né? Arendt, não sei como é que fala, mas do nazismo, que ela fez todo um ensaio sobre as ordens que eram dadas pelos superiores nazistas, né? Falava assim, é o seguinte, cara, tu vai ter que matar. E o cara era, né, um cara teoricamente, que no final das contas viram que não era, né? O Zondi analisou lá alguns deles e falou que esse cara era zero bonzinho, né? Mas falando, olha, esse cara aqui é um pai de família, correto, tranquilo, e o cara tá ali, recebeu uma ordem, ele tá assassinando o judeu, né? Então, é um desejo imposto, né? Uma ordem ali que a pessoa vai acabar acatando, né? E fala, poxa, esse cara não tem a claridade nenhuma dessa vontade mais alta, né? Ele está ali simplesmente fazendo o que mandaram. E isso acontece nas patologias psicológicas, né? Então, você primeiro não sabe muito bem o que você quer, você vai se adaptar lá à sociedade, a sociedade está doente, então você já começa a fazer as coisas meio, né, enviesadas ali, não faz uma análise mais profunda de si, então acaba adoecendo, né? A gente acaba adoecendo. E cada vez mais sendo assim, tolhidos da liberdade, né? Por conta de ideologias e nosso sistema político. Então, já é uma sociedade que está cada vez mais controlada pelo medo. Então, essas pessoas vão adoecer cada vez mais. Explica um pouco dos casos de ansiedade, de depressão, né? Enfim. Agora, tem também no meio desse caminho ali, as expressões, né, entre essas etapas que eu falei, que o cara tem que primeiro pensar, criar, sentir, aí ele delibera, vai analisar e tal. Você tem também as patologias que pulam. Isso também acontece muito com o jovem, né? Precisa ter essa organização que é via treino, né? Daqui a pouco a gente fala sobre algumas coisas que podem educar à vontade, mas, por exemplo, você pega, sei lá, um cleptomaníaco, né? Aquele cara que vai lá e rouba. O piromaníaco, que ele pensa e ele já incendeia as coisas. Quando você pensa, enfim, no TDAH, né, que tem aqueles atos impulsivos, borderline, que faz atos impulsivos, o bipolar, né, que tem a volição aumentada, né, ele é o contrário do deprimido. O maníaco, no estado maníaco, ele tem uma vontade absurda, tão absurda às vezes que ele acaba tendo atos impulsivos, né? Ele pula essas etapas também, né? Então, eu diria que para você dominar a vontade, você também precisa da maturidade. Você vai precisar entender o que é, descobrir o que não é, porque às vezes você está fazendo alguma coisa mentindo para si mesmo, né? Falando assim, olha, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que é bom. Então, sei lá, eu vou casar com essa mulher porque falaram que ela é legal, porque é bom para a sociedade, e você não está sentindo aquilo, né? E basta olhar, você olha para trás, você olha para os seus dias, e você vai ver que teus dias eles não estão sendo pautados em direção ao que você realmente veio fazer, né? Sendo a vontade, a expressão máxima do eu, a manifestação máxima do eu, né? Então, se você não tem isso, você está mentindo, o primeiro passo é você descobrir aonde você está mentindo, né? E qual que seria essa vontade. Depois você vai começar a analisar tudo que pode ser limitação real, né? Limitação real. Então, assim, medo é uma limitação. É uma baita limitação. Mas o quanto que esse medo é real? Né? A maioria dos medos não são reais, né? A gente sabe disso. Então, assim, lá o cara tem um desejo, né? Vamos botar agora a palavra desejo, de ter um barco. Pô, mas eu sou pobre. Então tá. Então, primeiro eu vou ter que conseguir meus meios dali. Eu vou traçar um plano de execução, né? Vou ver se isso é real. E aí começa toda a história, né, da execução dessa vontade. Agora, quando a gente fala de manipulação dela, também
os assuntos, eles são os São mais baixos, variados né? possíveis, né? Eu até lembrei aqui agora do Wagner, né? Que ele fala uma das coisas importantíssimas que uma das primeiras coisas que são sequestradas dentro de uma ideologia é a vontade. Porque você está lá pertencendo a um grupo. O grupo que emana ali o que você vai fazer. Basta você perceber, em uma manifestação, um começa a urrar, né? O pessoal vai também junto, né? Vai na massa, vai na massa. Entendeu? A vontade dentro desses grupos, dessas massas, né? Ela é unívoca, é uniforme. Então não existe mais indivíduos, só existe assim grupos ali. Isso é um dos porquês que a sua vontade está dispersa. Você necessita de uma satisfação externa. Você necessita de uma validação externa desse grupo. Sendo assim, morre qualquer tipo de altruísmo. Simples assim. E aí a, a vontade é a expressão máxima do eu. Exatamente, Cristina. E aí, tipo, esse é um dos porquês não vai nunca fortalecer a tua vontade. Primeiro que, assim, já entrando nesse mérito, é bom de botar aqui os exercícios práticos, né, para não ficar muito abstrato. Esses 3 pilares que eu falei para vocês aí é elementar. É algo assim primordial, porque se a pessoa, por exemplo, não é sedentária, ela mal conseguiu, sei lá, fazer o corpo suar. Quem dirá fazer um esforço intelectual, sabe, de sentar na cadeira e estudar, compreende? Você não, por exemplo, fazendo alguns exercícios práticos, que antigamente se chamava penitência, né? Hoje não tem que ser um nome mais bonitinho, né? Como, sei lá, metas, entendeu? Como sempre foi chamado, penitência, né? Um banho gelado, isso é penitência para qualquer pessoa comum. Até não estando dentro da prática religiosa, isso é feito, né? Se você pegar ali algum tipo de exercício pra você fazer todo dia, puxar um ferro, que nem eu faço, né? Na página eu boto direito lá, pra incentivar vocês, mente são, corpo são, né? Aí tem um monte de gente que fala, voltei pra academia por causa de você. Que ótimo, que ótimo. Aí eu vou lançando lá pra incentivar a galera. Eu faço alguns exercícios físicos, se você nunca fez nada, faz uma caminhada de manhã, sei lá, começa pouco, cara. O exercício da educação da vontade é assim, não ter essa ambição do gigante já, sei lá, 90 páginas diárias, puxar ferro 2 vezes por dia. Começa pouco. Lembre-se que, assim, com muito, você querendo fazer muito, você acaba não fazendo nada. Pega uma coisa pequena e foca nela. Depois disso, se você pegar ali algumas coisas assim que vão incentivar, né? Isso você pode até me validar aí, Bruno, se eu estiver falando alguma besteira, né? Em relação a alimentos matinais que são muito importantes. Preste atenção nisso, que as nossas mães estavam certas sobre a primeira refeição do dia ser importante, né? Verdade. Por exemplo, um mel de manhã, isso aí mata, assim, de longe a tristeza no resto do dia. Com castanhas, um bom, assim, pegando após disso um sol, uma caminhada. Isso é receita para você fugir dos problemas psicológicos. Em relação à depressão, problema de tristeza profunda. Claro, eu falo um negócio desse, o pessoal acha que é receita mágica, né? Aí vai se entupir de mel, aí tem que ficar bem explicadinho. Não, entendeu? Não é assim, entendeu? Mergulha no mel, né? Passa né? Não, calma. Calma aí, Aí, porque assim, o nosso tempo é muito da geração imediata. Eles querem listas, eles querem receitas e fórmula de bolo. Aí se você fala qualquer coisa assim, castanhas e mel, aí opa, só é manhã, tarde, noite, castanhas e mel. Não, não é isso não, é só um empurrãozinho, né? Você vê hoje, as propagandas são tudo assim, tudo no imediato. Emagreça em uma semana, nunca é... A propaganda nunca é só assim, ó, emagreça depois de 6 meses com muito esforço. Nunca é assim, né? Então pra tu ver como é que a gente tá assim, ó, né? Toda hora agitado no negócio, né? Aí outra coisa também, né? Que é bom também, até perguntaram aqui no chat, né? Não deu pra responder, ficou lá atrás, né? Que um sono bem regulado, o cara perguntou aí, até quando é um sono regulado? Bom, aí depende, né? Kant dormia 4 horas por dia e estava bem. Agora Einstein dormia 14 horas por dia e só ficava bem com 14. Eu não sabia não, 14 horas.
Era doidão, né, mano? Dormia muito, 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 mano. Cacetada, cara. Assim, ele ficava nessa ambivalência de 14 e 12, né? Nunca era menos que isso. Cara, muito, muito, mas fazer o quê, né? Cada um com a sua necessidade. E é isso que tá, essa individualidade que a gente tem que ver. Né? O geral, assim, pegando da- universalmente, falando assim, 8 horas. Vê aí, descobre, né? Eu, por exemplo, estou numa fase de 8, 9 horas também, né? O negócio. Isso tudo é muito importante. E lembre-se que se você trocar a noite pelo dia, cedo ou tarde você vai trocar as trevas pela luz. É verdade. Ao contrário, quer dizer, a luz pelas trevas, né? Você Exato. vai acabar escolhendo, né, alguma coisa ali que vai lhe fazer mal, cara. Então, Essa história né, de inverter o sono, né? Isso aí é uma coisa muito comum na psiquiatria, né? E aí eu sempre falo aos meus pacientes, falo, cara, e, pô, só basta você olhar quem é que anda na noite, cara. É rato, é barata, é morcego, né? Pô, pelo amor de Deus, cara, tu é humano, o humano tem que ser de dia, né? Mas é, os transtornos psiquiátricos, eles mudam um pouco também do eixo, né? A produção de melatonina é um negócio meio complicado, eixo HPA, né, que a gente chama. Mas, sabe, esse livro, né? Pô, esse livro todo mundo precisa ler, né? Educação da Vontade, do Paiô. Poxa, ele ganhou ali logo no início, foi uma coisa que eu já tinha lido outros livros sobre, falavam que o caráter, né, era imutável, e o Julius Paiô escancara com isso, né, isso, sei lá, quantos anos, 150, 200 anos atrás, né? Falou assim, cara, olha, o caráter, ele se sobrepõe ao temperamento, né, então, ele falando isso, eu já achei, poxa, ganhou ali, porque falou, o caráter é totalmente moldável, e para de ser infantil de achar que não, né, então você já começa cedinho na tua primeira vida a moldar o teu caráter, né? Isso como forma de você poder educar a tua vontade, que é exatamente isso aí que a gente está falando. Você começa a fazer coisas contra os instintos do corpo, depois você vai fazer alguns esforços, você vai descobrir as reais vontades, né? Quando eu falo essa expressão do eu, não é uma coisa tão humanista, porque em algum momento o cara vai entender que não é só esforço, né? Não basta você só querer, não basta você se alinhar. Se você, algo que tem esse alinhamento divino, que seria mais basicamente, né? É você descobrir qual que é a tua vocação por natureza, qual que é a sua força mais profunda de natureza, né? Então tem esse elemento divino. É quase como que os animais eles agem ali por instinto, eles mais ou menos já sabem isso. Né? Mas o ser humano ele tem que descobrir, ele tem o livre-arbítrio. Né? Você pode, de fato, fazer qualquer coisa. Você pode pular pela janela agora, meu filho. Né? Então, o livre-arbítrio está aí para mostrar exatamente que você precisa saber educar essa vontade. Então, fica naquele ciclo que a gente falou. E um adendo que eu queria trazer aqui, né, que por mais que a gente esteja falando sobre instinto, domínio da vontade na soma, né, no físico e na vitalidade, que é a coisa do sono, que até tem uma coisa legal para falar sobre isso, mas toda essa esfera, por mais alto também que seja, ela vai ter que passar pela psique. Você vai experimentar todas essas forças e, inclusive, o domínio do próprio corpo pela psique. Olha, eu quero correr 42 quilômetros, a maratona, né? Eu quero correr 42 quilômetros. Essa história vai começar na tua psique. Né? Você vai começar a correr, vai traçar um plano, vou começar a correr 1 quilômetro por dia, né? E por aí vai. O corpo vai reclamar, o corpo não vai querer. Né? E eu vou mostrar que eu quero, eu posso, eu vou tentar, vou conseguir, obedecendo os limites reais. Então, por exemplo, você não tem o físico de corredor. Você vai começar a correr, quando você bater 15 quilômetros, seu corpo está todo estourado, muito provavelmente. Né? Você não, é melhor falar, realmente, tem um limite. Mas a gente sabe o quanto que o corpo acaba obedecendo. E a vitalidade também. Embora eu não tenha esse domínio ainda, né? Imagino que nem o Einstein, pelo visto, porque esse cara dormia 14 horas, eu não sei, eu tendo a pensar, levianamente aqui comigo, que esse cara devia fazer um esforço brutal, cara. Devia ser o motor do cara, quando estava acordado, devia ser um negócio tal, para o cara dormir 14 horas, né? Uma vez eu estava vendo essas aulas aí desses, como é que fala? Esses gurus indianos, né? E os caras falam que, de fato, você pode beber do manancial da vitalidade, né? Uma vez que você se conecte mais com a força, com a essência ali, você consegue achar mais ou menos o teu próprio funcionamento. Eles falam que não, olha, você não precisa dormir 8 horas, não. O corpo obedece. Cara, para medicina, não funciona assim.
mas de fato, esses caras parece que tem tanto trabalho espiritual correlacionado que eles de fato chegam num patamar de dormir 2 horas, 3 horas por dia tranquilo, mantendo a vida, a mente bem ativa, assim, né? Não sei se daria para fazer trabalhos físicos também, né? Seria uma coisa talvez ainda mais difícil, mas de fato existe ali uma conexão com essa potência. E tem a ver com aquela coisa que a gente estava falando do cara lá em Brumadinho. O cara esse cara dorme, ele não dorme às vezes, fica 3, 4 dias, mas depois ele vai acabar compensando. Então, assim, isso aí é só para a gente levantar uma bola, assim, né? Talvez até na vitalidade a gente possa mexer. Mas a vontade, porra, isso aí, quando a gente se conecta mesmo, de uma certa forma, que é o que, basicamente? Tirar todo tipo de influência. Os meus julgamentos, as minhas emoções, os meus medos. Eu vou tirar essa inclinação física, né? Então, por exemplo, o cara chega no meu consultório e fala assim, olha, eu não quero ler porque é cansativo. Ele já fez o julgamento. Então é uma barreira. É uma barreira. Eu falo, não, cara, você está construindo uma mente. Finge que você está construindo uma casa, né? Você está construindo um caráter, você está construindo as virtudes, você está construindo a sua personalidade. Então, vê isso de forma diferente. É verdade, a energia dele aumenta. Mas como? Só falei 2 coisas, o cara aumentou a energia, né? Então, a gente tem que... A energia, a vontade, essa faculdade da alma, né? Assim como imaginação, inteligência, memória, é uma faculdade da alma, né? É a gente que fica colocando empecilhos, mentindo, julgando, se emocionando, se identificando com a emoção, e aí a gente não deixa ela transparecer. O caos mesmo é a gente que acaba por proporcionar nós mesmos, né? Tem uma regra que é geral do nosso corpo, é a regra do mínimo esforço. É verdade. E isso, assim, você vê isso na hora, né? Quando você começa a fazer um pouquinho mais de esforço, e esse esforço é novo, você já começa a pensar assim, peraí, por que eu tô fazendo isso? Cara, tô dando um trabalhão, vai, desiste desse negócio aí, cara. Inclusive tem uma coisa na nossa cabeça que eu esqueci o nome, o Bruno pode me lembrar, né? Que tudo que é novidade, o nosso consciente já meio que dá um alerta dizendo assim, olha, não vai nem sair, não, vai dar ruim, né? Vai dar ruim, entendeu? Eu esqueci já o nome desse fenômeno, mas é isso que você tem que ver. Peraí, vai dar ruim por quê? Às vezes esse medo é imaginário, você tá com uma algema imaginária em você. Dá ruim por quê? Porque eu tô puxando peso tranquilamente, sei lá, tô começando hoje, peguei 2 quilinhos, né? Às vezes o medo, ele é um fator necessário para nos manter vivos, para preservar a espécie. É comum, assim como o Theodore Dalrymple fala isso no livro Em Defesa do Preconceito, né? Ele fala que também o preconceito é uma das coisas que puxa o medo justamente para manter a nossa preservação. É comum que tenha isso, né? Só que, assim como ele falou que existem preconceitos bons e preconceitos ruins naquele livro, eu trago a mesma coisa aqui também. Existem medos bons e existem medos ruins nisso tudo. Exato. Se você perceba o seguinte, né? Os filósofos modernos vão todos correlacionar o medo como uma... O medo não, eles vão sempre correlacionar a vontade como uma questão assim, necessária para a liberdade, né? Se você fizer tudo o que você quiser, essa é a sua verdadeira vontade. Você não tem domínio ali da vontade, tudo que você tem é impulso, né? A maioria desses filósofos modernos vai te dizer isso, o que é uma grande mentira. Se não fosse por isso, não existiria mártires, né? Pessoas que se abdicavam da sua vontade. São Maximiliano Maria Kolbe, São Lourenço. Esses caras morreram contra a vontade, vendo ali diante o medo, a morte diante dele, falando assim, que se dane, viva Cristo Rei. Morreu, né? Morreu esfolado, morreu no campo de concentração, que foi o São Maximiliano Maria Kolbe. Pra você ver que, bom, isso não faz o mínimo sentido. Essa correlação que faz de liberdade com a vontade é mais uma libertinagem, você para perceber. Porque liberdade o conceito de São Tomás de liberdade, é fazer tudo para o bem. É isso que a pessoa não entende. Esses caras que morreram aí, que você está citando, eles morreram felizes, cara. É um negócio que talvez o cara não entenda isso. Mas e o cara que não fez, ele vai carregar aquilo ali de uma forma dolorosa e patológica no final das contas, né? Esses caras fazem o que fazem. Talvez a pessoa talvez a gente não falou isso, não sei se associaram. Mas o cara que está expressando a vontade, por mais dolorosa que seja,
né, para ele no corpo físico e tal, esse cara tá feliz, ele tá completo, ele tá pleno, esse cara tá saudável, esse cara ele tá de acordo com a ordem planetária, a ordem universal, vamos botar aí, a ordem divina. Esse cara tá muito bem. Esse cara tá. A ordem vital das coisas, né? Exatamente, exatamente. Uma das premissas da vontade é que haja esse prazer que não é um prazer frívolo, né? Não é esse prazer etéreo, né? A gente está falando de um prazer elevadíssimo, elevadíssimo, que é o que todo mundo quer. Tem certeza disso, é o conceito tal, até da felicidade, né? Esses caras morreram felizes. Esses caras morreram bem, morreram muito bem. Eu falo, caramba, provavelmente o cara achou ali um tempo atrás, chegou num estado de entendimento profundo, e ele falou, olha, a própria morte não vai me incomodar, né? Mais do que não expressar isso aqui. Então, esse é o estado pleno, né, do ser humano. Não tem como chegar mais alto. A vontade talvez seja a faculdade, talvez não, é a faculdade mais alta, né, do ser humano. Sem ela, não tem motor nenhum, você não acorda, né? Você não acordaria. Para que eu vou sair da cama se eu não tiver o mínimo de vontade? É por isso que eu acho tão interessante quando a gente trabalha na psiquiatria, quando as pessoas perdem isso, né? Então, quando você fala, cara, o cara perdeu total. E aí ele começa a questionar. Isso aconteceu comigo, tá, Cláudio? É um negócio que, pô, eu tenho aí para mim, meus seguidores não é nenhuma novidade, né? Eu tenho uma depressão já antiga. Então, assim, eu criei outros métodos de ação que não os comuns, né? Claro, a base da porrada, porque eu não sabia, ninguém tinha me falado, eu tive que ir, né, descobrindo como é que eu vou agir. E um deles, que eu falo muito, e todo filósofo, depois eu sabia que todos os filósofos falam a mesma coisa, né? É a ação pelo dever, né? É a ação pelo dever, que é contra todas as minhas inclinações. Eu vou agir pelo dever, vou criar um senso de virtude, o máximo que eu puder, né? E eu vou conseguir agir apesar da minha insatisfação, apesar das dores, apesar do desconforto, né? Que é o que a gente está falando a aula toda, basicamente, né? É a ação pelo dever. E a pessoa fala, pô, mas, cara, dever é chato, cara, eu não gosto, tal. Eu falo assim, então você ainda não pegou ainda essa sensibilidade de que a ação pelo dever tem que gerar prazer. Na hora que você entender que, porra, eu agi pelo dever e agora a minha sociedade me reconhece como tal, elas sabem o que esperar de mim e sabe que eu posso e devo fazer aquilo que eu estou fazendo, né? Que, poxa vida, o cara está ajudando todo o sistema dele ali, por menor que seja. E quando ele entende que esse bem-estar, que é isso que você acabou de falar, quem é que falou isso do bem, a vontade de expressão do bem? Tomás de Aquino. Não, Tomás de Aquino. Pô, sensacional, né? Brilhante, liberdade porque é para fazer bem. exatamente isso. Quando o cara descobre, olha, a minha ação está aqui, né, e eu estou agindo pelo dever, apesar dos pesares, né? Estou agindo pelo dever. Ele vai ter que sentir um prazer, né? Ele pode não ter a sensibilidade ainda de chegar lá, mas ele vai sentir um prazer inenarrável. Então, essa associação ela não pode deixar de existir, né? O cara que está em expressão plena da vontade está fazendo bem e está agindo pelo dever, né? Porque talvez o corpo dele não queira. Talvez ele vá Então, morrer por isso. a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque, assim, quando se diz pelo dever, é interessante a gente lembrar do Kant, né? Que isso é muito influenciado, inclusive, pela nossa Constituição, que tem bastante de Kant, né? Quando ele fala do dever pelo dever, o Kant estava querendo criar um imperativo categórico que, assim, bom, se você levar para a prática, assim, funciona até a página 3, né? Na tua vida. Porque o dever pelo dever é uma das coisas que ele chama de deontologia. E assim, se você pegar, né, e fazer as coisas só por ser eticamente ético ou moralmente moral, você acaba meio que se autodestruindo cedo ou tarde. Isso se vê muito em movimentos assim, engraçados na internet, Bruno. Não sei se você já viu. Essa galera do NoFap, sei lá o quê. Querendo repetir sempre aquilo que já existiu. Né? E essa autossuficiência. Né? Querendo repetir essas coisas que o cristianismo sempre falou. O que é um NoFap se não uma cópia apodrecida do cristianismo? Né? Sim. É o que a Érica, a psicóloga Érica, minha grande amiga aí do Rio de Janeiro, ó, grande abraço para ela, ela falou aqui, ó, é muito legal descobrir o que já estava dito há 1000 anos. Exato. O que é um desses negócios que o pessoal do NoFap fala direto, né? De banho gelado, de, sei lá, as coisas meio bizarras, assim, de meditação, botar o dedinho assim, ficar
que é isso? O meditação, o que é? O rezar um terço. O banho gelado é o que? Uma penitência. Isso aí do não fé porque ele está buscando de se livrar da masturbação é a castidade. Sim. São coisas que são efetivas. Então, assim, é interessante adicionar o dever com a finalidade sempre para Deus. Porque senão fica uma deontologia totalmente pueril kantiana. Que o cara ele vai fazer aquilo tudo, vai se morrer para aquilo, porque é isso, porque é o dever. Não, você vai porque Cristo morreu na cruz, entendeu? E é por isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou morrer pela minha família, vou lavar aqui uma louça mesmo exausta para minha esposa que também está cansada, e aí vai, né? Entendeu? Assim, o motor das coisas funciona mais assim, quando há uma finalidade maior, superior a você. Não pode ser uma coisa também inerte, assim, abstrata, que o Kant bota direto, que é esse dever pelo dever. Exato. Não, exatamente. Então, no final das contas, né, a gente chega sempre. Eu acho que eu falei logo no início. Falei assim: olha, não tem como a gente não chegar e falar sobre a parte divina, porque quando o cara perde tudo, só resta isso. Né? Só resta isso. Só resta essa fé. Só vai restar essa conexão. Todo o resto se perde. E eu já vi perder várias vezes. Né? Trabalho com isso. Né? Então, já vi perder. Então, o cara às vezes perde o físico inteiro, fica tetraplégico. Né? O cara perde às vezes a capacidade mental, né? Com a demência, com uma depressão, esquizofrenia. Às vezes o cara perde toda a fortuna. O cara perde, às vezes, perde tudo. Tudo, absolutamente tudo. O humor, né? Fica caótico, fica fechado. E até mesmo o senso de dever. Perde, sim, é verdade. Perde. Às vezes ele olha e fala: isso aqui não faz sentido, isso aqui não tá errado, isso aqui, que dever, né? Então, nessas horas é que, se você não se ligar a essa força, você não, realmente, não, às vezes você pode ficar sem outra força. Né? E algumas pessoas que não têm essa noção, que não têm esse contato, que não conhecem isso, acabam cometendo suicídio. É o ápice da perda da força da vontade. Então, total razão, reitero, sim. Agora, para a gente... Deixa eu ver aqui, tem 52, né? 52 minutos. Para a gente... Né, vamos falar algumas coisas que a gente pode fazer assim na prática mesmo, assim, né? O que você acha? Sim, é primordial, né? Para levar mesmo para a prática, né? É. Uma das coisas que você pode começar tranquilo, assim, sei lá, pode ser agora. Você dá uma caminhadinha, uma boa. Se você é muito sedentário, vença isso agora. Vença isso agora mesmo. Agora, se você já faz alguns exercícios físicos e tudo mais, né, mantenha uma regularidade, porque eu sei que o brasileiro com exercício físico é assim, pagando academia, o dono da academia lá das marchas tá mega bilionário, porque sabe que o pessoal paga lá o black e não vai continuar Vai pagando nunca. o negócio e nunca mais volta, né? Eles até incentivam, ó, paga o black aí mesmo, porque vocês me dão o dinheiro o ano inteiro, né? Isso é disso porque, bom, já tive vários colegas assim, né? Isso é um fenômeno calamitoso no Brasil. A questão dos exercícios físicos é totalmente postergada. E é uma coisa elementar, uma coisa assim, muito de principiante. Né? A gente podia estar falando de coisas mais elevadas agora, mas não dá para entrar no mérito assim, mais elevado se o básico não está resolvido. Né? Assim, uma alimentação saudável, um sono regulável. Muita gente aí eu sei que não tem a porcaria de um horário para dormir, um horário para acordar, o que é primordial. Primordial. O nosso corpo é feito por hábitos. Lembre-se disso, né? Nosso corpo, tudo que a gente faz tem hábito. Basta você perceber que quando você chega em casa, você sempre bota o sapato no mesmo local. Você lava a louça de uma determinada forma. Você tem um ritual para comer, para dormir. Começa a reparar nisso. A gente é feito de rituais toda hora. Né? Então você começa a usar isso para o bem. Né? Usa o que o padre Paulo Ricardo chama de despertador ao inverso. Ao invés de você botar um despertador para acordar, bota um despertador para dormir. Desliga tudo. Tudo de eletrônico, celular, TV, computador, tudo de sensações, estímulos. Pega, sei lá, começa a olhar para a parede, ler um livro, sei lá, tocar um violão, qualquer coisa assim fora de tela. Porque essa tela branca que ativa uma coisa no nosso cérebro que não te mantém acordado, faz a gente pensar que está sol ainda, momentaneamente. Por isso que você vai dormir, geralmente tem insônia. Grande problema da insônia é por causa disso. Por coisas elementares que não foram resolvidas. Né? Uma alimentação básica, um sono, né, regulado naturalmente. Né? Agora, o Cláudio, você falou do hábito, né? Que realmente temos que ter os bons hábitos, mas você sabe que pode ser o contrário também, né? A vontade é o único antídoto contra um hábito.
se você quer tirar ele da tua vida. Então, um cara que, poxa, tem o hábito de ver televisão, videogame, sei lá, 12, 13 horas por dia, a vontade, a única forma dele chegar e falar, pô, não vou ver mais isso. Né? Ele tem que acessar esse lado da vontade. Falar assim, cara, eu não quero isso pra mim. Né? Eu tô aqui, sei lá, eu brigo na rua toda hora. Eu fumo 50 packs de cigarro por dia. Quantas e quantas pessoas eu vi lá no consultório falando, cara, olha, já tomei remédio, funciona às vezes não funciona, remédio... Né? O cara vira e fala assim, pô, mas olha, amanhã eu decidi que eu não vou mais fumar, que eu não vou mais fazer isso. Cara, é a vontade que fez isso. Né? A vontade é o único antídoto também para retirar um hábito que você também não queira. Né? Ele cria novos, né? Ou seja, ele tem a gente tem essa manipulação, inclusive com a vontade. Né? A gente consegue fazer. Olha, a gente já falou bastante, né, sobre alguns temas. Acho que quem está anotando já pegou vários pontos. Eu colocaria isso aí também igualzinho, sair da inércia, né? Colocar esse corpo em movimento. Acho que fisicamente isso faz total sentido. Cara, a higiene, eu acho que é até mencionado no Julius Paiô, né? Ele fala sobre a higiene corporal, né? O cara, olha, que muito Jordan Peterson também, né? Pô, cara, arruma teu quarto. E já com isso eu já colocaria também a beleza, né, cara? Que eu sei que é um troço bem alto para se falar, mas a vontade está lá mais lá em cima. A beleza, você se colocar em situações onde tenha beleza na sua casa, na organização, na música, nos filmes, isso eleva, isso te conecta, faz uma ponte com a vontade, né? Então, o meu sonho, cara, é botar aqui no Rio de Janeiro uma estátua gigantesca, né? Esse é um dos meus grandes sonhos aqui, botar aquelas estátuas lindas, maravilhosas, botar um negócio, pá, pô, tu fala, cara, só de tu olhar, tu já sente aquele arrepio na alma, sabe? Eu sou algo que seja muito associado à nossa cultura aqui. Isso vai ser sensacional, cara. Isso inspirar, né? Se alguém estiver ouvindo aí, que tiver alguns milhões aí sobrando, vamos construir, né? Algo com muita beleza. Alô, Ítalo Marcílio. Exatamente, né? Olha, e a gente falou, também já pegaram, mas com certeza. A nossa geração, principalmente os mais novos aí, que estão hoje são adolescentes e jovens, né? É o vício dopaminérgico, né? Isso faz com que, assim, a gente está sempre tão ligado a estímulos o tempo inteiro. É muito estímulo, muito. Eu sou um desses também, infelizmente. Tô toda hora, às vezes eu faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Caótico, né? Tá lendo, tá estudando, tá não sei o quê, tá ao mesmo tempo, tá passando o cachorro, loucura. Isso faz com que você esteja sobrecarregado de pensamentos, né? Então, esses pensamentos vão ser uma forma de turvar a vontade. Você não vai ver. Você vai ficar vivendo a vontade dos outros, provavelmente, né? O desejo dos outros. Sim, tem mais alguns aqui. Pode dizer, que eu ia dizer uma coisa muito importante, você falou do cenário. Fala, por favor. Isso é muito importante para educar a vontade. Se você rodear tudo ao seu redor, né, como você mencionou uma estátua, umas imagens, né, para a função que você gostaria, da educação que você gostaria, por exemplo, vencer, né, o problema do sedentarismo, vencer o negócio do sono. Por exemplo, quero educar minha vida para estudos. Nunca li nenhum livro, tenho asco literário por causa da escola aí, né? Não gosto de livro. Começa a cercar sua vida assim, de imagens assim, de grandes estudiosos. Tem aqui um Sócrates aqui em cima. Né? Bota tudo que você bate o olho e você vê ali a beleza ali nos estudos. Livros, assim, espalhados pelo banheiro, sei lá, entendeu? Isso vai fazer com que o ambiente que você esteja inserido, você está inserido nesse ambiente, você faz com que a sua vontade queira pouco a pouco ali ser remodelada por aquilo. Ser carcomida por aquele cenário. Eu fiz isso, deu certo, cara. Deu certo. Eu era do tipo que sempre fiquei de recuperação na escola. Nunca liguei para nada de escola, inclusive repeti um ano. Né? Vai ver porque, né? Depois eu acabei a escola, tomei uma paixão enorme por vários tipos de matérias. Assim, é uma coisa assim, é um milagre mesmo, sabia, Bruno? O negócio assim. Acho que essa live de hoje é sobre isso, cara. Que legal isso aí, cara. Porra, isso é muito legal. Eu também não gostava de estudar, não, mas acho que a gente está falando sobre isso, né? É o cara que em algum momento ele quis parar de fumar, né? Ou parar de ver televisão. Eu também. Eu li um dia e falei, cara, eu acho que é importante eu saber algumas coisas. Né? Eu tô vendo que não saber é o que você falou, é escravidão. O cara que não sabe, ele, porra, a tua vida vai ser 10 mil vezes mais complicada.
Então, em algum momento, porra, tu é exemplo drástico, cara. Tu repetiu de ano. Porra, então, te falei no início, te admiro aí como professor aí, como, né, filósofo, cara. Isso é sensacional, né? Sensacional. Eu também não era muito chegado, não. Eu gostava de surfar, né? E aí vai, a gente vai. Como todo carioca, né? Eu também surfei. Vai educando aí à vontade, né? Acontece, né? Mas é isso mesmo. Diga aí os seus exercícios, que eu tô até curioso. Mas, Não, olha, são pequenas coisas simples, né? Que, poxa, uma coisa que eu acho muito importante para a educação da vontade é começar e terminar as coisas, por menor que seja. Né? Eu vejo muito isso que os doentes, os patológicos, os bipolares, eles têm falado, pô, começam 1000 coisas e não terminam. Cara, isso é um desestímulo para a vontade, né? Então faz alguma coisa que você possa antes olhar, falar assim, cara, eu tenho o mínimo de vontade, o entusiasmo para chegar até o final. Tem? A resposta foi sim. Cara, vai e termina. Né? Vai e termina. Qualquer coisa. Ah, eu comecei o jiu-jitsu. Cara, olha, eu vou até a faixa azul, pelo menos. Tá? Eu comecei o livro. Eu vou ler esse livro assim até o final. Né? Então, começar a colocar esses elementos de início, meio e fim. Isso, cara, isso dá uma pressão na vida da pessoa. Né? Tanto é que eu descobri isso na medicina. Eu fazia administração antes, estava perdido. Quando eu cheguei na medicina, eu completei a medicina, eu falei assim, caralho, eu completei essa faculdade, eu não tô acreditando, cara. Depois disso, eu falei assim, cara, eu acho que eu completo qualquer coisa. Porra, foram 6 anos ali, não me deu prazer ali, eu gostava mesmo de psiquiatria, o resto pra mim era chato, entendeu? Então, eu falei, cara, eu completei a faculdade de medicina, então aquilo ali foi, sabe, eu falei, pô, minha vontade ficou marcada pro resto da vida, sabe? Eu falei, pô, eu consigo fazer as coisas, que se eu tiver minimamente, né, essa parte do entusiasmo ali, que eu vou ver antes de começar, né? Olha, desapego, né? O desapego, assim, eu acho que parte da vontade a gente fica turvando com certos apegos. É objeto, é um título, é uma aquisição, né? Um bem material. Cara, eu acho que é uma bobagem, parece bobagem, mas às vezes não é não. Dá lá uma roupa, o cara abre mão ali de uma posição sua, né? Abre mão de algo que você tem muito desejo, aquele apego da aparência, para você conseguir olhar, né, em silêncio qual é essa voz mais alta, né? Isso pô, vira e mexe acontece também comigo. Eu tenho que parar e falar, cara, sai tudo, sai todo mundo aqui. Sai todo mundo daqui. Às vezes até aquele amigo lá, bundão, que fica te levando pro barzinho para bater papo, né? Sai, cara, deixa eu ver o que eu tenho que fazer, né? Qual que é aqui minha vontade real aqui? Como é que eu vou servir, né? Em último caso, para quem é religioso, como é que eu vou, qual que é, como é que eu vou fazer a tua vontade? Né? Como é que eu vou fazer a vontade de Deus ali? Como é que é isso, cara? Eu preciso de silêncio, eu preciso de paz, eu preciso de um monte de besteira daqui, desses pezinhos, né, do balão, para a gente começar a acender o fogo, né, para voar. cara, isso é muito importante, porque tem um livro do Cardeal Sara que se chama A Força do Silêncio. Ele diz que Perfeito. hoje só estamos assim, numa crise assim, de criatividade justamente porque não há esse encontro consigo mesmo. Esse encontro consigo mesmo que, inclusive, o Luiz Lavelle ele chama de solidão interior, que é uma coisa benéfica para a alma. Não é aquela solidão exterior. Você está por falta ali de alguma coisa e se retrai ali minuciosamente para uma coisa baixa mesmo. É a solidão interior, assim, de ver assim, diante da realidade e falar, peraí, pausa, né? Eu tenho domínio agora das coisas. Não são mais as coisas que me dominam. Não é mais o charuto que me domina, a preguiça que me domina, qualquer outro tipo de coisa. Eu domino esse objeto, esse charuto. Inclusive, Claro. acabou aqui o meu. E aí, você pegar o porquê de hoje a gente estar numa crise assim, de não ter mais um Carlos Drummond de Andrade, um Manuel Bandeira, uma galera genial mesmo, é porque ninguém hoje está com ócio. Tá todo mundo ocupado na rede social, todo mundo ocupado em alguma coisa para fazer. Como você disse aí, que você tem várias coisas do cachorro, papapá, pipipi. Cara, as coisas brilhantes só brotam do ócio. Percebam isso. Os grandes, assim, pessoas que descobriram uma coisa assim genial, é porque ele estava primeiramente pensando ali com calma, sem pensar assim, o que tá notificação no meu Facebook? Será que alguém mandou uma mensagem? Você não consegue hoje, basta você fazer esse raciocínio rápido aí. Ler um livro sem a gente pensar assim, pô, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Acho que no WhatsApp minha mulher tá me chamando, tudo mais. Aí fica sempre essa voz interior que você tem que calar. Tem que dominar esses latidos de cachorro dentro de você. Porque senão acaba sendo essa escravidão de si mesmo que o Bruno
a gente está falando desde o início dessa live, né? Se você não dominar isso tudo, você vai ser dominado por quem pensou né, nessas coisas. Porque, claro que teve alguém que pensou no Facebook, em criar o Facebook e fazer com que você fique máximo de tempo possível lá. Pra você ver que na linha do tempo lá do Facebook não tem fim. Não tem fim e, inclusive, a psicologia das cores faz ali para que você fique mais tempo possível lá. Isso vai em tudo, tudo mesmo. Às vezes a pessoa tem problema com comida, né? A questão da gula, assim, por coisas assim, às vezes por questão de recompensa mesmo. Ela tá triste, quer comer. E aí ainda tem outras influências, assim, que, por exemplo, às vezes a pessoa tem esse problema com a gula e ainda é consumo idolatra, né? Gosta de comprar sempre coisas de promoções, no mais tem promoção de comida, ao mesmo tempo tem aquela cor amarela e vermelha do McDonald's, que é um diacho, ativa qualquer coisa, nosso cérebro para querer comer, ativa a fome, né? Isso tudo você tem que ficar ligado. Se você não tem conhecimento disso, você vai ser dominado por quem tem. Daí onde brota a escravidão e a morte da vontade. Tá? Sensacional, cara. Sensacional. Cara, passou de 1 hora, tá com 66 já minutos, cara. Vamos encerrar. Mas, pô, muito legal, cara. Foi um prazer aí conversar contigo, Cláudio. Espero que a Prazer é gente todo meu, possa cara. conversar sobre outros temas aí. E deixa eu te perguntar Prazer uma é todo coisa. meu. Eu vi no teu perfil, você tá com um curso aí, cara. Sim, sim. Sim, é um curso de prática de estudos, né, para ser um bom leitor. Né? Para quem tiver interesse em iniciar na vida de estudos, é interessante lá, porque a gente deu ali uma bolsa de ferramentas para quem está querendo começar, junto com o Yuri, meu outro colega aqui do Instagram. Né? Ele Ah, passa então, umas técnicas de estudo muito interessantes, e junta com o meu, né? E fica sensacional, essa bolsa porque, de cara, porra, tá aí a prova viva que funciona, né? O cara repetiu de ano e tá aí. Cara, funciona. Vai lá e faz isso aí, pelo amor de Deus. Compra esse negócio aí que funciona, cara. Tô quase eu mesmo tá, comprando, porque tá tô lendo promoção por tempo devagar aqui pra limitado, caramba. até o dia 5 desse mês. Até o dia Pô, 5. legal, cara. Legal mesmo. Então, o pessoal que tá querendo ler melhor aí, é melhor, né? É uma metodologia de leitura mais adequada, né? Sim, sim. A gente quebra tudo ali, que tem negócio de fetiche por leitura, hábitos de leitura, aumento de vocabulário. Fica assim, cara, você não precisa ler e ter esse romance todo sei lá, fingir que você gosta da leitura, por exemplo, porque é chato mesmo. É, Você sentar a bunda na cadeira, forçar a atenção, é o difícil, dever. cara. Você falou até do Kant. O dever, assim, ele perde um pouco também, muitas vezes, né? Acontece mesmo, de verdade, isso. Até para isso, para o hábito mesmo intelectual, né? Tem razão. Não pode ser uma coisa maçante, assim, toda militar, né? Pois senão morre mesmo, porque assim, o elemento primordial, a força motor do estudo tem seu interesse. A gente incentiva muito isso na página. Se você não tem interesse, não leia. Pula Maravilha. pro próximo, entendeu? Porque é isso que a escola fez para a gente morrer da vontade da paixão da leitura. Botou lá um Machado de Assis que não é ruim, mas para criança de 13, 14 anos vai ler ali Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai criar um asco, assim, um nojo pela leitura absurda. Aquela Entendi. linguagem rebuscada do século XIX. O cara não tá querendo saber disso, né? Tem Entende? razão. Então é por isso que a gente fez esse curso aí, para dar um norte pra galera aí. Cara, ótimo. Prazerzaço aí estar contigo. Nos vemos aí Fazer numa tudo bem, meu próxima, cara. então. A gente se vê na próxima aí, meu amigo. Um Tô à disposição, abraço. hein? Tchau, tchau. Grande Boa noite abraço. para todo mundo. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite aí, pessoal. Tchau, tchau.